Saudações, docente. Eu chamo-me Regina Chaguala e venho apresentar o tema quadro conceptual. No presente trabalho, eu irei falar do âmbito, irei falar das utilizações e necessidades de informação, irei falar dos tipos da demonstração financeira, dos objetivos das demonstrações financeiras, da posição financeira, do desempenho e da alteração da posição, dos pressupostos subjacentes, da característica qualitativa das demonstrações financeiras, dos elementos das demonstrações financeiras, do reconhecimento e mensuração e do conceito de capital e manutenção do capital. Na parte introdutória do meu trabalho, visa reconhecer que este trabalho procura analisar de forma organizada todos os aspectos, destacando a importância do quadro conceptual na contabilidade e na tomada de decisões econômicas. Bom, o quadro conceptual ele é um conjunto de princípios e orientações que servem de base para a elaboração e apresentação das demonstrações financeiras. Ele é fundamental para garantir que a informação contabilística seja clara, ou seja, ele consiste e é útil para a tomada de decisões econômicas. Este enquadramento define o seu âmbito, os utilizadores da informação e as suas necessidades, bem como os objetivos das demonstrações financeiras. Também aborda a forma como a posição financeira, o desempenho e as alterações na posição financeira das entidades devem ser apresentadas. O quadro conceptual estabelece os pressupostos subjacentes, que é a preparação das informações, as características qualitativas que garantem a sua utilidade, os elementos das demonstrações financeiras, bem como os critérios de reconhecimento e mensuração. Por fim, inclui o conceito de capital e a sua manutenção, essenciais para avaliar corretamente a situação financeira de uma entidade. O quadro conceptual ele funciona como uma base teórica comum para ambos os sistemas, que são o Plano Geral de Contabilidade baseado nas normas internacionais de relato financeiro e no Plano Geral de Contabilidade para pequenas entidades. O Plano Geral de Contabilidade, baseado nas normas internacionais de relato financeiro, é aplicado a empresas de maior dimensão, com maior responsabilidade pública. E como é que o quadro conceptual abrange o Plano Geral de Contabilidade baseado nas normas internacionais de relato financeiro? Ele serve como fundamento direto das normas internacionais. Ele define conceitos como o ativo, o passivo e o capital próprio, o reconhecimento e a mensuração. Ele garante que a informação seja relevante e orienta a elaboração de demonstrações mais detalhadas e complexas, ou seja, no Plano Geral de Contabilidade baseado nas normas internacionais de relato financeiro, o quadro conceptual é aplicado de forma mais completa e rigorosa, seguindo padrões internacionais. E no Plano Geral de Contabilidade para pequenas e demais empresas, é aplicado pequenas e médias empresas com menor nível de exigência, como o quadro conceptual abrange o Plano Geral para pequenas e demais empresas. Também usa os mesmos princípios do quadro conceptual porém, ele aplica-os de forma simplificada e menos complexa e reduz as exigências de divulgação, mensuração complexa, mantém o essencial, a clareza, a utilidade da informação. Ou seja, no Plano Geral de Contabilidade para pequenas e demais empresas, o quadro conceptual é aplicado de forma adaptada à realidade das pequenas entidades. O quadro conceptual ele abrange tanto a PGC-NIRF como a PGC-PE, fornecendo princípios comuns para a preparação das demonstrações financeiras. No entanto, o Plano Geral de Contabilidade, com base nas normas internacionais de relato financeiro, ele aplica esses princípios de forma mais rigorosa e detalhada.
enquanto que o Plano Geral de Contabilidade para Pequenas e Demais Empresas, ele adapta-os à realidade das pequenas empresas, garantindo simplicidade sem comprometer a qualidade da informação. Os utilizadores da informação financeira são todas as pessoas ou entidades que utilizam as demonstrações financeiras para tomar decisões econômicas e, e são eles os investidores. Os investidores, eles avaliam o risco e a rentabilidade e eles necessitam da informação para saber se a empresa é lucrativa, para avaliar o risco do investimento e para decidir se devem investir ou manter o investimento. Temos também os financiadores que analisam a capacidade de pagamento dos empréstimos concedidos e os respectivos juros na data de vencimento. Eles também necessitam da informação para avaliar a capacidade de pagamento da empresa, para avaliar o nível de desenvolvimento e para decidir se concedem esse crédito. Temos também os empregados, que são os trabalhadores da empresa. Eles interessam-se pela estabilidade, segurança no emprego e remuneração. Eles também necessitam da informação para avaliar a estabilidade e a continuidade da empresa, para ter segurança no emprego e para acompanhar possíveis melhorias salariais e benefícios. Temos também os clientes, que são as pessoas ou empresas que compram bens ou serviços. Eles avaliam a continuidade do fornecimento de bens ou serviços e eles também necessitam de informação para avaliar a continuidade da empresa, para ter confiança na quantidade e no fornecimento dos produtos e para verificar a capacidade de cumprimento desses contratos. Os fornecedores e outros credores comerciais, que são as entidades que fornecem bens ou serviços a crédito, eles avaliam se o montante que lhes é devido será pago na data de vencimento. E eles também têm necessidade para avaliar a capacidade de pagamento da empresa, para decidir se continuam a conceder crédito e para analisar o risco do comércio, ou seja, o risco comercial. Temos também o governo e seus departamentos, que inclui o Estado e as entidades fiscais. Eles interessam-se pela alocação de recursos e, consequentemente, nas atividades da entidade para a recolha de impostos e estatística econômica. Eles também necessitam dos, dos utilizadores ou da informação para fiscalizar o cumprimento das obrigações legais e fiscais, para calcular impostos corretamente e para analisar a atividade econômica do país. E o público em geral interessa-se pelo impacto econômico e social da entidade. E eles também necessitam de informação para conhecer o impacto da empresa na economia, para avaliar a responsabilidade social e ambiental e para ter transparência sobre a atividade da empresa. Os utilizadores da informação financeira, eles incluem investidores, financiadores, empregados, clientes, fornecedores, governo e o público em geral. Todos esses são diferentes, mas todos, todos com diferentes necessidades, né, de informação, mas com o objetivo comum de tornar ou de tomar decisões econômicas informadas. Vou falar agora dos tipos de demonstrações financeiras. O balanço é um dos tipos de demonstração financeira. Ele mostra a situação financeira da empresa num determinado momento. Inclui ativos, que são bens e direitos, inclui passivos, que são dívidas e obrigações, inclui o capital próprio e permitem saber o que a empresa possui ou o que a empresa deve.
O outro tipo também é a demonstração de resultado, que mostra o desempenho da empresa durante um período. Ele inclui rendimentos, que são receitas, gastos, que são as despesas, e o lucro ou prejuízo. E permite saber se a empresa ganhou ou perdeu dinheiro. Temos também a demonstração de fluxo de caixa. A demonstração de fluxo de caixa mostra a entrada e a saída de dinheiro em caixa ou na caixa. Ele também inclui atividades operacionais, as atividades de investimento, atividades de financiamento, e também ele permite ver a liquidez da empresa. Temos também as demonstrações das alterações no capital próprio, que mostra como o capital da empresa mudou ao longo de um período. Ele inclui lucros ou prejuízos, aumentos de capital e distribuição de dívidas. E por fim, temos as notas explicativas, que são informações complementares que aplicam melhor os valores apresentados nas outras demonstrações acima cá mencionados. Ele inclui explicação de contas e valores, inclui políticas contabilísticas usadas e detalhes adicionais importantes. Ele serve para tornar a informação mais clara e completa. As demonstrações financeiras, eles incluem o balanço, a demonstração de resultados, a demonstração das alterações no capital próprio, a demonstração do fluxo de caixa, as notas explicativas, que em conjunto eles fornecem uma visão completa da situação financeira da empresa. As demonstrações financeiras, eles têm como objetivo proporcionar informações sobre a posição financeira, o desempenho e as alterações na posição financeira de uma entidade, e que seja útil a um conjunto alargado de utilizadores para tomarem decisões econômicas. Ajudam também os investidores, os credores e os outros utilizadores na tomada de decisões. Vou falar agora das características qualitativas, que são atributos que tornam a informação financeira útil para a tomada de decisões. São elas a compreensibilidade, onde a informação deve ser fácil de entender pelos utilizadores. Ele deve ser clara e organizada, deve usar linguagem simples e objetiva e não deve ser excessivamente complexa. Mesmo os utilizadores com conhecimentos razoáveis de contabilidade devem conseguir interpretar. Temos também a relevância, que é onde a informação é relevante quando influencia as decisões econômicas dos utilizadores. Eles devem ajudar a prever resultados futuros, devem ajudar a confirmar decisões passadas. E se não ajudar na decisão, não é relevante. É por isso que devem ser relevantes e devem ajudar a confirmar as decisões passadas e ajudar a prever os resultados futuros. Temos também a materialidade. A materialidade é onde a informação é material, quando a sua omissão ou erro pode alterar decisões dos utilizadores. Eles utilizam valores pequenos, podem ser intervalentes, valores significativos devem ser sempre apresentados corretamente e dependem da dimensão e natureza do elemento. Temos também a fiabilidade. A fiabilidade é onde a informação deve ser verdadeira e refletir a realidade econômica da empresa. Aqui na fidelidade, ele deve ser completa, neutra, sem manipulação e livre de erros materiais. O utilizador deve confiar na informação. Temos também a comparabilidade, que permite comparar a informação entre diferentes períodos da mesma empresa e entre diferentes empresas. Ele ajuda a analisar a evolução e o desempenho. Temos também como característica qualitativa a prudência,
A prudência é o cuidado ao elaborar a informação contabilística e não pode antecipar lucros incertos, não pode reconhecer perdas prováveis e deve evitar exageros nos resultados. Ele garante o equilíbrio e evita optimismos excessivos. E, por fim, temos como qualidades qualitativas a plenitude. A plenitude é onde a informação deve ser completa, sem omissões relevantes. E na plenitude, todas as informações importantes devem ser apresentadas. Devem também evitar distorções nas decisões dos utilizadores. E aqui o utilizador deve ter uma visão total da situação financeira. Elementos das demonstrações financeiras. Os elementos das demonstrações financeiras são os componentes básicos que representam a situação financeira e o desempenho de uma entidade. Eles ajudam a organizar e a interpretar a informação contabilística. Temos os ativos, que são os bens e direitos controlados pela empresa e que podem gerar benefícios econômicos futuros. Por exemplo, a caixa e bancos, equipamentos, mercadorias, clientes, que são valores a receber. Temos o passivo, que são as obrigações e dívidas da empresa para terceiros. Por exemplo, empréstimos bancários, fornecedores a pagar e impostos a pagar. E temos o capital próprio, que representa o valor pertencente aos proprietários da empresa. Inclui o capital social, as reservas e os resultados. E temos também os rendimentos, que são os ganhos obtidos pela empresa durante um período. Por exemplo, vendas, prestações de serviços e juros obtidos. Temos também os gastos, que são os custos e despesas necessárias para o funcionamento da empresa. Por exemplo, os salários, aluguel, a compra de mercadoria e as despesas administrativas. Os elementos da demonstração financeira cá mencionados, eles permitem representar a posição financeira e o desempenho da entidade de forma clara e estruturada. Reconhecimento dos elementos da demonstração financeira. Tipos de reconhecimento. Reconhecimento de ativos. É onde são reconhecidos quando geram benefícios futuros e têm valor mensurável. Temos reconhecimento de passivos, que são reconhecidos quando existem obrigações presentes e valor fiável. Temos reconhecimento de rendimento, quando são reconhecidos quando são obtidos e mensuráveis. Temos o reconhecimento de gastos, que são reconhecidos quando contribuem para a obtenção de rendimentos. Mensuração dos elementos das demonstrações financeiras. Primeiro vou definir mensuração, que é o processo de distribuição de um valor a um ativo, passivo, elemento capital próprio, gastos ou rendimentos. E bases da mensuração são o custo histórico, o custo corrente, o valor realizável e o valor presente. Conceitos de capital e a sua manutenção. O capital, ele representa o valor investido pelos proprietários na empresa e pode ser emitida de duas formas principais: capital financeiro e o capital físico. O capital financeiro, ele baseia-se no dinheiro investido ou no poder de compra. O capital é mantido se o valor financeiro da empresa no fim do período for igual ao do início, incluindo contribuições e distribuições, por exemplo, o dinheiro, os investimentos e o patrimônio financeiro. Temos também o capital físico. Ele baseia-se na capacidade produtiva da empresa. O capital é mantido se a empresa mantiver a sua capacidade de produzir bens e serviços. Por exemplo, máquinas, instalações e a capacidade de produto. A manutenção de capital é o lucro
só é obtido se o capital líquido no final do período for superior ao do início, ajustado por distribuições aos proprietários. Temos também a manutenção de capital físico. E o lucro só é obtido se a capacidade produtiva final for maior que a inicial.